Vamos para a palavra do Senhor nessa noite. Que o Senhor abençoe as crianças. Em nome de Jesus. São o futuro dessa nação. Amém? Mas as crianças que vão ganhar macia no final são crianças que vão ficar, quietinho, deixar papai e mamãe escutar a palavra, porque é importante, vocês precisam escutar também. Lá na escolinha das crianças, eles escutam falar do Natal, escutam falar do Papai Noel. Meu filho outro dia veio em casa falando de guirlanda, nem sabia que existia guirlanda, mas guirlanda, legal, poxa, né? Enfim, aquela coisa redonda que todo mundo coloca na porta de casa. São símbolos natalinos que todos utilizam, colocam, mas será que nós sabemos a fundo o que significa cada coisa? Será que nós sabemos exatamente o que nós estamos fazendo dentro de casa? Quando a gente coloca uma árvore de Natal, uma guirlanda, o Papai Noel. Será que a gente entende o que é o dia 25 de dezembro? Vamos aprender sobre tudo isso hoje. Amém? Então o tema dessa ministração de hoje, de atenção João, é Natal, a fé sem mistura. A fé sem mistura. Vou abordar o tema do Natal, vou falar dos símbolos, né? E o chamado para uma fé sem misturas. Por que sem misturas, pastor? Não estou entendendo. Vou explicar para vocês. Para a gente entender um pouquinho a origem do Natal, o dia 25 de dezembro, antes de entrar na palavra, eu quero explicar para os irmãos uma coisa. A Bíblia, ela não relata com exatidão e firmeza o dia que Jesus realmente nasceu. Então, o dia 25 de dezembro é um dia simbólico para representar o dia do nascimento de Jesus. Amém? Amém. Pronto. Porém, o dia 25 de dezembro, na cultura nórdica, era comemorado outra coisa. Era comemorado um dia para o Sol. E é o Sol... é o Deus Sol, o Sol Invictus, né? Que ele chamava, e é um Deus Sol. Então, o dia 25 de dezembro, na verdade, ele foi definido séculos depois, por causa de uma estratégia da igreja primitiva. Então, todos conhecem, né? Nem todos conhecem, mas se você for estudar a história da igreja, você vai chegar até um imperador romano chamado... Fugir da cabeça? Misericórdia, Jeová. Fala para mim o nome do imperador aí, que... Nero. Não, que fundamentou a igreja. Constantino. Então Constantino, ele chega e ele se converte. Então ele fala assim, Roma vai aderir à igreja, né, de Jesus como a religião padrão de Roma. Ok, então ele vai e define isso. Quando ele define isso, o que acontece? Algumas coisas começam a virar um problema. Porque ele é um governador, né? Está governando Roma, né? Então, ele na sua função ali de imperador, governante daquela região, ele tem vários povos, ele governa para vários povos. E aí os povos que não são cristãos e têm suas comemorações, suas datas específicas, ele chega e fala assim, mas como é que a gente vai fazer com essa data? Por exemplo, dia 25 de dezembro, nós comemoramos, né, o Deus Sol. Como a gente vai fazer para isso? Deus é um só, Jesus. Então ele definiu essa data, que era uma festividade que acontecia para o Deus Sol, para então fazer, né, o nascimento de Jesus e declarar que Jesus é o único Deus, porque ele é luz, ele é tudo, então o Sol é luz, então Deus é luz e está tudo certo. Então eles começaram a mudar a significância de cada data. Então assim começou a surgir. Então o Império Romano celebrava a festa pagã do Sol Invicto, Deus Sol, no dia 25 de dezembro. E também existia a festa da Saturnália, bebida, orgias, troca de presentes, que também aconteciam. Então a igreja decidiu ressignificar a data, usando o mesmo dia para apontar para Cristo como o verdadeiro Sol da Justiça. Abra para mim Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, verso 2. Diz assim, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o Sol da Justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros saltos da estrebaria. Então, apontando Deus, Jesus como Sol, Malaquias aqui profetizando Jesus como o Sol da Justiça.
Então eles começaram a ressignificar usando esse texto e trazendo Jesus para o dia 25 de dezembro. Todos entenderam até aqui? Então, o dia ele é simbólico, não é bíblico. Ah, mas você usou um versículo bíblico. Esse é o versículo bíblico que a igreja primitiva usava para trazer a data do dia 25 de dezembro como o dia de Jesus, o nascimento de Jesus. Amém? Então, não é bíblico o dia 25 de dezembro. Já falei, a Bíblia não relata que Jesus nasceu nesse dia 25. Porém, ele é simbólico, tá bom? E como uma simbologia, não tem problema nenhum a gente falar dia 25, Feliz Natal com meu irmão, até porque tua boca tem poder para abençoar e para amaldiçoar, certo? Então abençoa o dia do rapaz. Esse dia está definido no nosso calendário, dia 25 de dezembro é Natal. Eu já presenciei pessoas cristãs a um ponto tão alto de ignorância que chegou no mercado e aí a pessoa que estava no caixa atendendo ele falou: tchau moço, obrigado, viu? Feliz Natal. O que? Feliz Natal? Pra mim não, que não sei o quê, que esse negócio de Natal, Jesus não nasceu nesse dia não, e não sei o quê. Eu falei: ô varão, vigia, tua boca tem poder para abençoar, abençoa o dia da menina. Aí ele parou, pensou: é verdade, né? Você tem razão, Deus abençoe, um Feliz Natal para você também. Foi embora. Ignorância. Às vezes somos tomados por uma ignorância e acabamos agindo de forma errada. Então, para que você possa compreender, o dia é simbólico, não bíblico, mas o propósito foi evangelístico e não idolátrico. Esse é o problema. Nós deixamos de fazer algo com propósito para tratar de idolatrias. E aí vem um grande problema. O famoso Papai Noel. O Papai Noel que a gente conhece, de roupa vermelha, gorro vermelho, né? Na verdade, algumas pessoas ligam ele a São Nicolau. Porém, São Nicolau não tem nada a ver com o Papai Noel da atualidade, tá bom? Deixa eu explicar isso para vocês. O Papai Noel que você vê pintadinho de vermelho lá, barrigudinho, robozinho, na verdade, ele foi criado pelo marketing da Coca-Cola. Foi criado por esse marketing. Entendeu? Por isso que ele é vermelho, igualzinho o rótulo da embalagem. Entendeu? Então, o que acontece? Ele foi criado. E o que acontece hoje no Natal? Mudou. Mas não era para falar de Jesus no Natal? Agora a gente fala do Papai Noel. Não era para tratar do nascimento de Jesus? Agora a gente fala do Papai Noel. Mudou todo o valor. Inverteu tudo. Tirou a centralidade de Cristo. Entenda? Não é um demônio, como muitos falam por aí. Papai Noel é um demônio. Não, não é demônio. Foi criado, uma figura criada pelo marketing de uma empresa para conseguir arrecadar fundos. Lucratividade, exato. Foi para lucrar, certo? E as crianças se encantam com isso, né? Então, vamos lá. Nós vemos dias em que o evangelho está sendo diluído. O que significa isso? O evangelho tem sido enfraquecido. Não pregamos mais o evangelho da maneira que ele deve ser pregado. A gente simplifica tudo e encaixa tudo aquilo que não é bíblico dentro da igreja. Como já vi em algumas igrejas, uma árvore de Natal desse tamanho no altar da igreja. A gente acaba misturando todas as coisas, misturando aquilo que é profano com o que é sagrado. Vou falar da árvore de Natal já já. Mas vamos lá. Que as pessoas... Não é que as pessoas deixaram de falar de Jesus. É que começaram a misturar Jesus com elementos que não nasceram no coração de Deus. A gente mistura as coisas. Sabe, existe até alguns textos, na Bíblia mesmo, quem tem Bíblia online, tem algumas coisas que falam assim, frases que Jesus nunca disse, mas todo mundo acha que é verdade. E existe diversas frases que todo mundo acha que Jesus disse e Jesus não disse. Então a gente mistura todas as coisas. Começamos a misturar aquilo que não é para ser misturado. E esse é o problema. E hoje eu quero falar de algo que muita gente trata como bobagem. Ah, o Natal, esses símbolos, é tudo bobagem. Não é bobagem, gente, pelo amor de Deus. Entenda o que vocês estão fazendo. Tudo que cerca e rodeia isso é muito sério. O mundo espiritual não brinca com a tua salvação. Ele não brinca para entrar na sua casa e destruir sua família. Por que a gente fica brincando com essas coisas?
é brincadeira. Ou nós santificamos tudo para Deus, ou nós estamos interpretando a santidade de uma forma totalmente errônea. Então Deus não é santo. Ele pode tocar em qualquer coisa que é profana. Vamos falar da árvore. O pinheiro é profano ou não é profano? Não estou ouvindo. O pinheiro é profano ou não é profano? Não, não é profano, então. Por que não é profano? Abre para mim, João, livro de Salmos, capítulo 24, versículo 1. Veja, presta atenção nisso aqui. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. O pinheiro pertence à terra. Quem criou? Deus. É profano? Não. O pinheiro não é profano. Então eu posso tomar árvore de Natal na minha casa. Não, vamos chegar lá, peraí. Bom? Então o pinheiro é a criação de Deus, amém? Amém. Até aqui todos entenderam? Sim. Aí a gente entra num problema. Por quê? Antes do cristianismo, povos pagãos, celtas, germânicos, babilônicos e nórdicos, tinham rituais com árvores sempre verdes. E eles tinham uma paixão pelo pinheiro. Especialmente o pinheiro. Eles acreditavam que a árvore representava vida em meio ao inverno. Eles faziam uma festa do solstício, tá bom? Então havia uma festa do solstício, que é o inverno, na viração, e aí eles faziam essa adoração ao pinheiro, né? Povos antigos, eles decoravam as árvores com ossos, morte, cabeças de animais. Há registros históricos de sacrifícios humanos em alguns rituais. Presta atenção. O sangue era derramado na raiz da árvore. O que você coloca hoje na raiz da árvore? Presentes. Para quem? Para as crianças? Será que é para elas mesmas que estão colocando? Ou você não sabe que tem um demônio recebendo? Se você já participou, ou conhece alguém que participa, ou costuma andar nas encruzilhadas, você vê um monte de oferendas entregues. A quem? A demônios. Mas não tem ninguém ali, não tem mesmo, que você está vendo com seus olhos naturais. Mas no mundo espiritual tem demônio recebendo. Se você coloca, pode ter certeza, tem alguém recebendo. Olha, essa verdade que eu estou falando para vocês não costuma ser contada em todos os lugares. Essa parte do Natal poucos contam. Então a árvore, para mim entender, ela não nasceu pagã. Ela foi criada por Deus, amém? Porém, quando o homem pegou aquilo que Deus fez e começou a decorar segundo rituais de decorações pagãs, aí eu profanei o que era de Deus. Aí sim ela passa a ser profana. Então se eu pego um pinheiro e começo a enfeitar, e começo a colocar as coisas no pé da árvore, eu estou fazendo um ritual pagão que era feito lá atrás. E os demônios reconhecem o ritual. Então o demônio que eles idolatravam, pode ter certeza que ele está entendendo o que você está fazendo. Ele, olha o crente fazendo um altar para mim. Ele não brinca. O diabo não brinca em serviço. Ele quer destruir você a todo custo. E o que ele mais quer é uma porta aberta. Coloca lá. Enfim. Colocar significados místicos na árvore. Transformar aquilo em um objeto espiritual. Sem pensar e sem conhecer, eu estou profanando o que é de Deus. Eu estou misturando o profano com o sagrado. Aí eu faço isso e coloco um presépio do nascimento de Jesus. Põe só um presépio, tá ótimo.
ótimo. Está falando de Jesus. Não tem nada antibíblico nisso aqui. Chama um religioso entrar na sua casa e ver o presépio e falar assim: ah, o presépio, crente, está comemorando Natal, cristão. Fala, filho, o nascimento de Jesus, isso é bíblico. Você não lê Bíblia? Tá lá. É um foco evangelístico. Aí sim, o seu Natal passa a ser um fator evangelístico. Você entrar na casa de um crente, você vê um presépio, pô, que bonito, falando de Jesus, o nascimento, vai falar da crucificação, vai embora. Você está evangelizando quem chega na sua casa. Agora tu me põe uma árvore de Natal, decora, enfeita ela todinha, coloca os presentes no pé da árvore, você fez um ritual pagão. Se tu não colocar. É pagão do mesmo jeito. Né? O presente não é o problema. Entenda, o problema não está no presente. O problema está no ritual que eu acabo fazendo. A árvore totalmente decorada, e aí eu coloco os presentes. Esse é o problema. Agora, faz uma empilhadeira de presentes se você quer presentear o pessoal. Não precisa pôr a árvore lá. O ritual está na árvore de Natal, não no presente. Entenda? Quando eu acabo pegando aquilo que Deus criou e uso para celebrar aquilo que não nasceu nele, eu estou profanando. Amém? Amém. Todos entenderam até aqui? E se botar só os piscas? Vamos chegar lá. Eu vou falar dos pisca-pisca também. Calma. Não esquece das bolinhas. Vou falar. Não, você vai falar. Das bolinhas. Vamos lá. Bom, abre para mim, João, Romanos capítulo 12, versículo 2. Eu vou falar sobre a origem não ser neutra. E a Bíblia não apoia essas misturas. Ó. E não vos conformeis com este século. Meu Deus do céu, poucos entendem isso aqui. Todos gostam de olhar esse texto e falar: transforma sua mente, renova sua mente. Mas ela começa dizendo: não vos conformeis com este século. Sabe aquele famoso? É bobagem, tá tudo certo, pega nada, tem nada a ver. De não ter nada a ver, o inferno está cheio. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Agradável, perfeita vontade de Deus, não a sua, não a que você quer, não a que o seu filho quer, a que Deus quer para a sua casa. Glória a Deus. O problema do Natal moderno é que ele não veio do céu. Veio de adaptações culturais e pagãs. Essa é a verdade que poucos falam. O mundo tentou cristianizar o paganismo. Vamos tornar cristão. Não é. Ao invés de santificar a cultura, a igreja começou a batizar costumes que nunca nasceram em Deus. E isso é perigoso. Isso é perigosíssimo. Quer ver um dado? Pode pesquisar se você quiser. Ou nem precisa pesquisar. Vocês sabem disso. Qual é a data do ano que mais morre gente? Qual é a data do ano que mais morre gente? Final de ano. Natal e Ano Novo. Por quê? Os jovens saem na moto. Essa não vai sair, né? Que vai sair. É o tempo todo sair lá em casa. Deus do céu, uma misericórdia, Jesus. Os crentes ficam doidos. Tem crente que peca. Quando o cara empina, você fala: cai! Jesus, misericórdia. Não pensei nisso, não sei. Né? É perigoso. Quando eu coloco uma árvore de Natal, escuta, eles eram decoradas com ossos. Por mais que você coloque bolinhas cristalinas, bonitinhas, que representavam a cabeças, tanto de animais como de seres humanos, inclusive de crianças, para decorar. Só substituiu, mas é o mesmo efeito. Só mudou. É que nem você pegar a Bíblia de papel e pegar a Bíblia de celular. Só mudou, mas é o mesmo significado. Tem o mesmo poder e o mesmo efeito, porque o poder não está na folha, o poder está na palavra. Não é sobre tradição, é sobre zelo.
Mas a tradição e o zelo pela palavra do Senhor, e o zelo pela sua casa, e o zelo pela sua alma, pelo espiritual do seu lar. Pegue pelo zelo, mas não pela falta de sabedoria e de conhecimento, porque aqui, com a gente não. Quem está aqui vai saber a verdade. Doa quem doer. A verdade você vai saber. Se você vai querer fazer, aí é um problema seu. Eu fiz minha parte de te falar a verdade. Eu não vou reter a verdade dos meus lábios. Pisca, pisca! Vamos lá. Tudo que eu gosto. Luz não é o problema. O contexto, sim. Vamos tentar separar as coisas aqui para que vocês possam entender, tá? O problema não está na luz. Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Amém? Mas o problema está no contexto, tá? A luz da Bíblia é coisa santa, como já disse. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, lá em João 8,12. A questão nunca foi a luz, mas o ambiente onde ela é usada. Luz usada para chamar a atenção para Cristo é diferente de uma luz usada para alimentar um sistema de consumo e fantasia. Crianças, prestem atenção aqui. Esse é o problema. Quando eu uso a luz para falar de fantasia. O espírito natalino. Oh. Vigia, crente. Que coisa é essa? O Espírito é de Deus. Por que é a luz na sua casa? Porque Jesus é a luz do mundo. E eu gosto de luz, então posso pôr luz. O contexto é Jesus. Agora, se você for usar o contexto como espírito natalino ou coisa do tipo, esquece. Esquece, o contexto está errado. Vamos entender a diferença aqui, tá? O problema não é a luz. O problema é o contexto. Ou seja, o motivo. O porquê das luzes. Se a luz para você é bonita pelo espírito natalino, está errado. Então, se é por isso, nem coloque. Mas, se é porque é bonito, e você quer falar, Jesus é a luz da minha casa, ok, pode colocar. Então, o problema está no contexto. Amém? A diferença não está na fiação, está no coração. A intenção do seu coração é colocar aquilo. Amém? Amém. As bolinhas. Quando o ensino se perde, o símbolo vira um problema. Então, no início, as bolinhas representavam, porque antigamente as cabeças representavam lá as mortes e tal, eram sacrifícios e adorações, ofertas, oferendas para o demônio que ficava naquela árvore, não um Deus, como eles achavam. Então, quando eles faziam essa festa do solstício, eles decoravam essas árvores, tinha orgias nos pés das árvores, e eles também colocavam presentes no pé da árvore, enfim. Então, no início, quando o cristianismo tomou conta e começou a assumir isso, criaram as bolinhas no lugar, tá bom? E elas representavam coisas diferentes. As bolinhas passaram a representar a criação, passaram a representar a queda e o mundo sendo redimido. Até porque existe um outro contexto histórico também, de que as bolinhas antigamente não eram bolinhas, eram maçãs. Então a árvore, que não era um pinheiro, era um outro tipo de árvore, representava ali então a árvore do Éden. Então tinha lá as maçãs que representavam o fruto proibido, né? Então comiam do fruto e representavam pão, para representar. Então as bolinhas começaram a representar essas maçãs, né? Então colocaram essas bolinhas, que representa a criação, a queda do homem, né? E o mundo sendo redimido pelo Senhor. Mas isso foi lá atrás. Quantos de vocês aqui que colocam a árvore de Natal, decoram na sua casa, sabia desse significado dessas bolinhas? Não sabia. Não sabia. Eu nunca falei. Porque a gente nunca sabe. Esse é o problema. Então, ninguém mais ensina isso. Ninguém mais lembra disso. A minha tá lá. Virou um enfeite vazio. Não tem significado nenhum para vocês hoje. É só uma decoração vazia. E símbolo sem ensino vira uma superstição cultural. É que nem aquele de deixar o chinelo virado para cima que a mãe morre, né? Pois é. Pois é.
É que nem aquele negócio, entra no lugar com o pé direito, porque o esquerdo dá azar. É. Superstições. É. Bem? Passa Vamos lá. pela escada, passa pela escada. Passou embaixo da escada também. Meu Deus do céu. Vamos lá. Então deu para entender aqui. O pisca-pisca, o problema está no contexto. A bolinha é algo vazio, que não tem significado nenhum. Já teve lá atrás, hoje não tem mais significado nenhum, porque ninguém mais ensina isso. Eu tenho certeza que você não vai colocar uma bolinha, mas você está vendo isso aqui? Representa a maçã do Éden, porque lá atrás Deus falou para o homem não pecar, e o homem pecou. Né? Mas o pão está aqui, ó, para representar Jesus, o corpo que ele veio e morreu por mim. Não é evangelístico. A guirlanda, vamos falar da guirlanda, que é aquele formato redondo que colocam na porta, né? Bom, o problema não é a forma, ser circular, triângulo, quadrado, não. O problema é o uso. O problema é o uso, porque a guirlanda não é santa, nem é amaldiçoada. Não é um portal do inferno, como muitos falam por aí, mas quando ela é usada, no caso do Natal, ela é usada como um amuleto. É um amuleto de sorte. É representado como uma proteção espiritual, tradição, sem qualquer tipo de discernimento. Assim como eu coloco uma guirlanda, eu posso colocar então um filtro dos sonhos. São amuletos. São apenas amuletos. E se você crê que Jesus é na sua vida, por que você está crendo em sorte? É muito bonito colocar na frase do carro, nunca foi sorte, sempre foi Deus. Frase de para-choque de caminhão virou isso daí. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. E eu boto uma guirlanda na minha porta de casa. Não faz sentido. Se você quer que tudo que você tem é porque Deus provê, se você quer que é Deus que te guarda, que é Deus que te protege, para que ter um amuleto na tua porta? Fala para mim. Agora, quando uma casa levanta algo dizendo, aqui não é sorte, aqui é Cristo. Isso muda todo o ambiente. Vou dar um exemplo. Poxa, mas eu acho tão bonitinho aquele negócio redondo assim na porta. É lindo, é lindo. Põe a coroa de Cristo, meu. Faz uma coroa de espinho, coloca lá. Coloca lá, quem guarda aqui é Cristo. Na tua porta. E creia que aquilo ali não é um amuleto, tá? Aquilo ali não é um amuleto. Aquilo ali está apenas simbolizando Jesus para você. Se você colocar ou se você tirar, ou se cair no chão, não é pecado não. É Jesus que guarda a sua casa. Vou falar do sapatinho. Sapatinho tem a ver com São Nicolau, tá? Vocês vão entender isso aqui. Vamos lá. Então, deu para entender até aqui? Amém. Amém? Agora eu vou falar de um assunto aqui que o cristianismo não nasceu de fantasia, mas o Papai Noel sim. Agora, quantos de vocês aqui já ouviu falar do Krampus? Levanta a mão. Nunca ouviram falar? Vou contar para vocês. Papai Noel hoje é uma figura cristã. Certo? Certo? Não. Não é. Vai colocar. Vou colocar aqui, Barão. Ah, põe o Krampus aqui para todo mundo conhecer. É o irmão do Papai Noel, tá, gente? Pra vocês entenderem. E não é de São Nicolau, não, tá? Do Papai Noel que vocês conhecem. Já viu na Terra? João vai colocar o Krampus para vocês conhecerem ele aqui em cima. Tá bom? O Papai Noel hoje ele não é uma figura cristã. Ele representa o consumismo, recompensa por bom comportamento, representa magia de Natal, né? Ele tira o foco do Cristo real e coloca a fantasia no lugar da verdade. E o Krampus, cadê o Krampus? Põe aí, João. Achou, filho? Põe aí em nome de Jesus. Ele é lindo, olha isso aí, ó. É conhecido como o demônio do Natal, tá? Para vocês entenderem.
O Krampus, ele é ainda mais grave que o Papai Noel. Nascido do medo, no folclore demonizado, na ideia de punição sobrenatural. Na realidade, Papai Noel e Krampus são considerados irmãos nessa época natalina. E o Papai Noel, ele vai lá e presenteia, recompensa a criança que é boa. E a criança que é má, vem o Krampus. Tá? Então a criança boazinha recebe a visita do Papai Noel. A criança malvada recebe a presença do Krampus. E aí agora eu te faço uma pergunta. Já percebeu que às vezes até na época do Natal, tem criança que fica até pior? Causa mais contenda, briga. Parece que alguém cutucando ele o tempo todo assim, ó. Olha o demônio que é invocado no Natal aqui. Espíritas, satanistas, entendem isso. E a ele que eles adoram. Amarram. Olha lá, bicho feio com sua bexiga. Para quem quiser, não estou conseguindo chegar direito, pera aí que a gente vai ajudar. Deixa eu assim. Ó, aqui fica melhor? Eu acho que se eu tirar isso aqui, o negócio fica ligado, né, João? Fica. Olha lá. Tá vendo? Feio que sua bexiga, né? Tem uma foto mais pior ainda, que o João botou uma bonitinha. Então cuidado com o que você coloca na sua casa. Cristo nunca educou ninguém por medo ou por misticismo. Nunca. Jesus nunca impôs o medo para alguém. Ele educa pela verdade e pelo amor. Então, quando a gente passa a usar esses exemplos, olha, se você não obedecer, o Krampus vem te pegar. Eu estou educando pelo medo dos meus filhos. E aquilo que eu estou declarando com a minha palavra, com a minha boca, tem poder sobre a vida dos meus filhos. Então, vamos falar aqui, ó, sem maquiagem. Tá bom? Tudo que acontece é uma guerra espiritual e não é brincadeira. Nem tudo é cultura. E nem tudo que é cultura é inocente. Nem tudo que todo mundo faz é neutro. Ah, mas todo mundo faz, então isso aqui não tem nada a ver. Tem. Tem uma história por trás. Tem um porquê, tem um motivo. O cristão não anda pelo comum. Ou nós andamos pela palavra do Senhor, que é a verdade, ou vou andar pelo costume do mundo. E aí eu volto lá que a gente leu em Romanos 12. Então eu estou concordando, né, com o que o mundo está fazendo. Não vos conformeis com este século. Eu não posso me conformar com isso. Eu não posso aceitar isso. João, coloca para mim 2 Coríntios 6,14, filho, por favor. A Bíblia é muito clara. Que a comunhão tem a luz. Que comunhão tem a luz com as trevas. Ó, 2 Coríntios 6,14. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade ou que parceria pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão tem a luz com as trevas? Nenhuma. Se a minha casa representa a luz, se eu sou luz, por que eu coloco símbolos de trevas? Por que eu vivo isso? Entenda em nome de Jesus. Para concluir, sobre o pinheiro, eu vou fechar com isso. O pinheiro não é profano, é criação de Deus. É que nem espada de São Jorge, né? Tem crente que não tem em casa porque diz que a espada de São Jorge que é do demônio. Foi Deus quem fez, pô. Foi Deus quem criou.
É criação dele. O problema não está na planta, está em como eu uso essa planta. Se quando chega alguém lá, está com quebrante, pega a espada do Jorge, aí sim, aí você está errado. Aí você está com o coração totalmente errado sobre isso. A criança aprontou, pega a espada de São Jorge. Pega um galho de árvore, mas não pega essa espada, trem. Mas quando o homem começa a usar essa criação segundo rituais pagãos, segundo a cultura, que não glorifica a Deus, então sim, eu passo a profanar aquilo que Deus fez santo. Amém? Não é a árvore. O problema não está na árvore de Natal. O problema está no coração de quem está usando. Se eu uso, decoro, enfeito e tal, a intenção do meu coração está errada. Como é que eu vou levantar um altar para demônios na porta da minha casa? Na minha sala? Ai, mas é tão bonito olhar. As luzes é bonito, bota pisca-pisca, não tem problema. Bota a luzinha lá. E não vai falar que aquela luzinha é espírito natalino. Pelo amor de Deus. Jesus é luz. Toda luz representa Cristo. Eu os convoco a fazer um chamado ao altar do Senhor. Saia dessas culturas pagãs e olha para o altar do Senhor. Talvez você precise hoje se perguntar: será que eu estou ensinando Cristo para os meus filhos? Será que eu estou alimentando fantasias para os meus filhos? Será que a minha casa é um lugar de memória da cruz? Ou será que a minha casa ela é igual a todas as outras? Não é sobre condenar ninguém. É sobre santificar o que é nosso. O Senhor deu a sua família, a sua casa, o seu dinheiro, o seu salário. E você está gastando com o que não convém. Papai Noel representa consumismo. E você consome. Está lá, adorando esse velhinho barrigudo. Nada contra os velhinhos barrigudos. Sapatinho. Esqueci de falar do sapatinho. Né? O sapatinho, para a gente encerrar, é uma cultura. Tá bom? As duas aí do velhinho. O sapatinho é uma cultura. Existe uma história de que São Nicolau estava caminhando, pegou 3 moedinhas e jogou na chaminé de um homem que colocou as suas meias para secar na lareira. Suas meias estavam secando, um homem pobre, então ele jogou 3 moedinhas e essas moedinhas caíram na meia. Daí essa cultura de que se colocar a meiazinha lá, o Papai Noel vai passar e vai derramar bênçãos sobre a sua vida nas meias. Volta lá, crente! Coloca lá, olha Jesus, eu estou colocando aqui, porque Papai Noel vai me dar a bênção. Não é Deus não, né? Não é Deus que te abençoa. Não é Jesus que abençoa a sua vida, não é? Bota, coloca lá as meiazinhas. Tu tá secando meia? Existe um simbolismo, existe um motivo. Tudo tem um contexto. Se você te colocar de papel, não vai virar um moeda. Jesus, eu estou ensinando. Eu estou falando. Daqui para frente é o Senhor que cuida. Minhas palavras não podem convencer, não. É teu espírito. Mas, amém. Até no deserto, né, Senhor? O povo é. Amém. Glória a Deus. O sangue de Jesus foi caro demais para você começar a misturar com coisas que não tem sentido nenhum. Aleluia! O sangue de Jesus foi caro demais para ser misturado com uma cultura sem nenhum tipo de discernimento, sem nenhum tipo de Bíblia. O sangue de Jesus para salvar você,
a sua casa, sua família e transformar tudo que Ele transformou na sua vida até hoje. Foi caro demais. Para você profanar tudo isso que Ele te deu com coisas pagãs. Não é porque todo mundo tem que você tem que ter. Como diz frase de mãe. Se todo mundo pular na ponte, você pula? Não. Se todo mundo comer aquilo, você come? Não. Não é assim? Quantos entenderam essa mensagem? Amém. Faltou alguma coisa aqui? Você falaram? Não? Pode dar presente? Pode, presentear não tem problema. O problema não está no presente. Porém, o que nós aprendemos? Que a terra se tornou maldita pelo pecado do homem, certo? Deus fez tudo e tudo que Deus faz é santo. Amém? Só que por conta do pecado do homem, o pecado entrou no mundo, então a terra se tornou maldita. Porém, quando Jesus morreu na cruz do Calvário e furaram a fonte das suas testas, né, Jesus derramou o seu sangue na terra. Então Deus diz, é como se Deus dissesse, por conta disso fizeste, a terra se torna bendita. Por um homem entrou o pecado no mundo, pelo outro, o pecado saiu do mundo. Está dando para entender aqui? Então aquilo que era amaldiçoado deixa de ser. Quando eu estou em Cristo. E a palavra do Senhor também nos ensina. Jesus nos ensina sobre isso. Nos ensina sobre isso. Ele foi chamado de beberrão, comilão e tudo mais. E ele diz que aquilo que suja o homem não é aquilo que entra pela sua boca, mas é o que sai dela. Então não é o que eu como que me faz mal. É aquilo que eu falo. É a minha língua. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Deu para entender até aqui? Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, Senhor.